Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo. E as meninas lá da Globo News ainda tiveram uma ideia maravilhosa. Ah, se a laranja está cara no Brasil, vamos tomar suco de cenoura. Você vai seguir essa dica, André Marcília? Olha, suco de cenoura, eu não sei se eu vou seguir essa dica, não. Eu prefiro, eu prefiro, a gente devia ao invés de tomar, a gente tinha que era mandar os outros tomarem. Talvez essa seja a melhor solução, uma solução mais saudável a todos nós. Agora, é incrível, né, como o Lula ele não tem. Isso é uma coragem mesmo. A gente precisa aqui reconhecer. Tem gente que não tem pudor de falar besteira. É um negócio impressionante. Eu fico pensando, né, às vezes a gente fala uma bobagem, acontece, você vai dar uma palestra, você está num programa, etc., fala uma bobagem, você vai para casa pensando, pô, chateado, putz, eu não disse uma bobagem, não devia ter dito aquilo. O Lula parece que ele se diverte, ele joga malabares, sabe aqueles de farol? Ele vai pegando uma bobagem, outra e jogando para cima e se diverte com aquilo, porque não é possível. É todo dia, o dia inteiro. Então, talvez a gente tenha aí que trocar mesmo quando pensar no nosso voto, né? Eu acho que essa é a questão. Trocar o nosso voto ou o voto de algumas pessoas que votaram nesse presidente por outro. Eu acho que talvez essa seja a melhor troca. Com certeza. Alexandre Ramagem, o que você achou do Lula educador econômico? Primeiro que eles trocaram a comunicação social recentemente, não está dando certo, ninguém está conseguindo controlar o Lula. Realmente fala besteira para todo lado. Em 2002 não tinha o acesso à comunicação, o povo está vendo. Essa matéria o povo vê nas ruas, está chegando no supermercado, está cada vez mais caro. É um absurdo o Lula falar algo assim, demonstra que ele está completamente fora da realidade. O que ele mais demonstra é o estelionato eleitoral que ele fez, prometeu picanha. Picanha é um item que está dos mais caros de todos. Quando ele coloca que o pobre tem que chegar, a pessoa, né? Todos têm que chegar e verificar o preço mais caro, senão não compra. Ou seja, se está caro, não come, não se alimenta, é isso? O que ele está tendo fora da realidade dele, ou na realidade paralela que ele deve estar vivendo, é que as pessoas estão reclamando o quê? De um preço caro de um artigo de luxo, um bem supérfluo? Não. O que está ficando caro é o essencial. São itens da cesta básica. Quando ele fala da picanha, a carne está em muitas cestas básicas. Cesta básica é diferente em cada região. Mas o café está em todas. Vê o preço do café, como está. Então, e ele declarou nessa entrevista ainda que os juros, a inflação, tudo vai cair a curto prazo. É mentira, é cascata. E está indo contra até o que está dizendo o Banco Central. E na questão dos alimentos, que a gente sabe, é que eles seguraram o preço da gasolina e do diesel por um ano. Agora eles vão ter que liberar. Eles já aumentaram, vão aumentar mais. Vai incidir diretamente nos preços dos produtos alimentares. Então, realmente, como Marcelo colocou, esse é um governo. Em 2 anos quebraram o Brasil, estão demonstrando a falta de gestão completa, incompetência e responsabilidade. Nós temos que mudar esse Brasil em 2025. Mas calma, o que está ruim ainda pode ficar ainda pior. O Tribunal de Contas da União, o TCU, abriu uma auditoria para investigar perdas bilionárias na Previ, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil. Poderosíssimo, uma potência econômica. O rombo estimado é de apenas 14 bilhões, mas pode ser mais um escândalo envolvendo gestões petistas em fundo de pensão de estatal e seus fundos previdenciários estatais, voltando a dar prejuízo na era Lula. Alexandre Ramagem, será que o PT vai conseguir falir o maior fundo de pensão do país? A incapacidade é tanta?
Serrão, a incapacidade é sim, e essa é uma história que está se repetindo. A gente viu o que aconteceu com os fundos de pensão, todos os desvios, as quebras. Esse fundo de pensão, de previdência complementar, privada, movimenta no Brasil, todos eles, uma parcela de mais de 10% do nosso PIB. Quando a gente verifica que teve um déficit, e analisando ainda o parecer, o voto do ministro do TCU, a falta de gestão, a incompetência e a irresponsabilidade que eu estava falando, que foi aplicado. O governo Bolsonaro tratou com isenção, com austeridade, com gestão, com eficiência, dando lucro a todas essas estatais, e agora vem o governo Lula, deixou 2023 um superávit desses fundos de pensão, que são tratados com investimentos, com ativos de longo prazo. Um ativo para 2023 já é a sobra, o resquício do governo Bolsonaro de mais de 5 bilhões. No ano seguinte, um déficit de 14 bilhões. Eles colocam nas declarações que déficit não é prejuízo. Como é que você vai explicar isso para a pessoa que está contribuindo e vai acabar arcando com esses gastos? Quem trabalhou a vida inteira está no fundo de pensão e vai ter que depois arcar com esses gastos se tiver mais prejuízo, o déficit do fundo. O pessoal da Petrobras está pagando ainda contribuições do tempo da Lava Jato. A turma do Postales dos Correios também. Tanto que os Correios agora, a estatal que Lula insiste em manter sob controle do governo, entrou numa crise brabíssima. Houve atraso de salários dos Correios para parte dos funcionários. Ao mesmo tempo, a diretoria da empresa recebeu aumentos salariais, demonstrando uma total hipocrisia dessa administração petista, né, André Marcília? É isso. Eu acho que esse é um sintoma de uma gestão, no mínimo, negligente, para não ser processado. Né? Uma gestão negligente, que é isso, que você aumenta o seu salário e você ferra com o salário de quem está abaixo de você. Não tem como você pensar que isso faça sentido do ponto de vista da gestão. E óbvio que isso também demonstra que ninguém está nem aí com a imagem que vai ficar do que você está fazendo. Né? Aliás, essa tem sido o toque a toada, né, do governo, do STF. Hoje teve até o ministro Barroso dizendo que o STF agora está produzindo gravata e lenço. Pô, fazia fazia só um dia que ele tinha dito que os gastos do STF eram muito bem feitos. Aí ele no dia seguinte vai lá e diz que eles estão produzindo gravata. Então, falta um mínimo de sensibilidade para o STF, para os governantes, para essas empresas que estão sendo geridas mal e rotineiramente, pessimamente pelo governo, uma sensibilidade de não aumentar o seu salário e ferrar com um dos outros. Isso não existe. O time não existe sensibilidade, não existe gestão competente, não existe nada. O governo acabou. Obviamente que eles vão jogar para cima toda e qualquer responsabilidade que eles tenham daqui para frente. Muito bem. E agora, para a turma do Bradock Show, uma dica educacional maravilhosa para você. Pega aí. Ensino bilíngue tem nome. A base governista tenta abafar o caso, só para variar, alegando que tudo está dentro da legalidade. Alexandre Ramagem, tá tudo legal por aí? Por aqui está, no governo Lula, que nem um pouco. O que a gente vê também é a história se repetindo. Hoje é a Ambipar, uma multinacional. No passado, Funasa, com as mesmas atribuições, a Fundação Nacional de Saúde, que se utilizava a cuidar das competências do povo indígena, fazia uma série de contratos, licitações, a parte de saúde, parte de estrutura, inclusive questões de voo de aeronave e ainda a parte médica toda. Quantas operações foram realizadas que isso aconteceu? Foi exatamente o que está acontecendo aqui com a Ambipar. Dispensa de licitação em processos licitatórios de um volume enorme de recursos, como se colocou, milhões, chegando a bilhões, e com uma frequência que não é possível a dispensa de licitação. Então é algo que nós entramos, eu sou vice-líder da oposição,
na Câmara dos Deputados, a liderança está com o deputado Zuco, do Rio Grande do Sul. Nós entramos com diversas medidas, pedindo informações e requisitando investigações do MPF, pedindo informação da Casa Civil, dos ministérios pertinentes, e vamos abrir uma lupa sobre isso, que também é mais um motivo para abrir uma grande CPI. O que nós estamos vendo é que, depois do que estão anulando todas as condenações da Lava Jato, por exemplo, depois de diversas devoluções, confissões, devoluções de grandes quantias, essa turma do PT deve estar solta, cometendo, possivelmente, diversos delitos. Está chegando a 2 anos do governo. O governo começou 1º de janeiro de 2023. Há um tempo para essas questões licitatórias levarem os seus recursos e os abusos e os desvios aparecerem. Se nós tivermos uma vontade da Polícia Federal de investigar, eu ainda confio na Polícia Federal descentralizada, dos órgãos que estão trabalhando junto ao Ministério Público, vai aparecer muita coisa aí nesses próximos 2 anos, desses compadrios e dessas falcatruas. André Marcília tem outra pauta bomba. Lula impôs sigilo de 5 anos a telegramas diplomáticos que detalham as relações comerciais entre os irmãos Batista, do grupo JBS, e o regime chavista do Madurão. A decisão levanta suspeitas sobre negócios escusos envolvendo o PT e a ditadura venezuelana. Será que isso pode ter acontecido, André Marcília? Ah, que incrível, né? Eu me lembro, lembra aquele personagem do Jô Soares, Cala a Boca, Batista, que ele era um padre, né? Ele fala, cala a boca, Batista. Eu acho que é isso, o cala a boca, Batista. A gente chegou num ponto. O que me espanta nessa história é uma coisa só. Ele pôs sigilo de 5 anos. Se você fizer a conta, isso significa o fim, em tese, poderia ser o fim do 2º mandato do Lula. Então, isso mostra um senso de realidade. Ele realmente acredita que seja possível ser reeleito, ou de que o PT possa ter um sucessor. Então isso mostra, isso já por aí já é irregular, já mostra a fantasia em que ele está. Agora, a gente precisa dizer o seguinte, esse negócio de sigilo virou uma piada. A gente tem uma lei de... Olha como o Brasil funciona de uma forma torta. A gente vai lá e faz uma lei de acesso à informação, a tal da LAI. Essa lei é para você ter acesso a informações do Estado, qualquer um de nós. Aí eles pegam essa lei e fazem 2 exceções a ela. Uma é que você possa pegar assuntos pessoais dos servidores e não ter acesso a ela. E a outra exceção é colocar sigilo por um tempo. Pô, é só disso que a gente escuta. Alguém aqui escuta, eu consegui uma informação do Estado, olha aqui esse papel, eu obtive por meio da lei de acesso à informação. Ninguém escuta isso, mas a gente escuta o dia inteiro que o governo colocou sob sigilo tudo. Tudo, até a agenda da Janja está sob sigilo. Imagina, a agenda da Janja não devia nem existir, porque ela não é nada. Ela é só esposa do presidente. Existe e ainda colocam sob sigilo. Então, nós pegamos tudo que é para uma finalidade e deturpamos, transformamos aquilo em uma finalidade escusa e uma finalidade completamente deformada. E esse caso é um bom exemplo disso. Sigilo de informação pública é exceção. No Brasil se tornou regra. E nesse governo se tornou um dia a dia. Está tudo sob sigilo. O que afinal não está sob sigilo no governo Lula? Dureza. Agora, essa é para acabar, hein? O governo Lula lançou um programa para distribuição de marmitas a famílias carentes. Só que denúncias apontam que as refeições não estão chegando para os necessitados. O esquema favorece ONGs ligadas ao PT, que recebem recursos públicos sem entregar o que prometem. 1 minuto para cada um analisar essa nova boquinha, começando pelo Alexandre Ramagem. Não, era exatamente o que eu estava falando. Está começando a aparecer. E é descarado. Primeiro, uma ONG que tem um servidor do PT, ou que é de propriedade, né, no quadro social, de alguém que é vinculado, sempre foi vinculado ao... É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. A STF retoma julgamentos sobre limites de operação policiais.
No Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, conhecida como ADPF das favelas. A ação discute os limites para operações policiais no Rio de Janeiro, com foco na redução da letalidade das forças de segurança. O relator do caso, ministro Luiz Edson Fachin, apresentará seu voto, que conta com aproximadamente 200 páginas. A sessão ocorre quase 2 meses após o início do julgamento, que começou em novembro de 2023. A ADPF foi movida pelo PSB em 2019 e ganhou destaque no ano seguinte, quando Fachin determinou a suspensão de operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia de Covid-19, salvo em casos excepcionais. Agora o plenário do STF analisará o plano apresentado pelo governo do Rio para reduzir mortes em operações e definirá metas de controle da letalidade policial. Os ministros poderão ainda impor novas diretrizes para a política de segurança pública do Estado. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.